Estamos de volta no nosso canal Odonto na Boca do Povo. Eu sou Roberto Abdala Júnior, ortodontista. Eu, Viverina Deu, bucomaxilofacial. E hoje temos mais uma ilustríssima visita. Haja visita ilustre, hein? Dani Bodino. Olá, gente. Proprietária da HF Fórmula. Pergaminho, peraí, abre o pergaminho. A melhor, você pediu, a melhor farmácia de manipulação de Guarulhos. Ó, propaganda, propaganda. Exatamente. Propaganda já. Tem curso de pós-graduação em nutrição, ortomolecular, roteirista, atriz, Quer um óculos? empreendedora. Quer um óculos pra Não, o ver? braço que tá Vou comprar um pau de selfie. Especialização em sevirologia, que se vira em tudo. Muito bacana. Não, volta. Especialista em quê? Esse de agora? É. Você estava aqui agora há pouco? Explica pro povo o que é. Sevirologia. Sevirologia. A arte de se virar. Adorei isso. Esse é sensacional. Essa é a minha maior Se vira nos especialização 30. até hoje. Se vira. É aí bom eu que a tenho Viviane é já- meio que igual o Faustão, ela fala pra caralho. E eu se vira nos 30 igual ao do Faustão, né? Obrigado, Viviane. A gente vai fazer um par legal aqui nesse podcast hoje. Vamos lá. E ela veio aqui para tirar todas as nossas dúvidas e a dos pacientes com relação à farmácia de manipulação, correto? Sim. Conta um pouquinho do seu trabalho, Dani. Bom, eu sou farmacêutica, como você falou aí, O né? sorriso tá bonito, hein? Não Você quero me viu gabar, só? não, mas o sorriso tá bonito. Isso aqui é Abdala. Esse sorriso aqui, ele resolveu. Tava bem tortinho, né? Bom, eu sou farmacêutica, mas eu também sou atriz, sou escritora, tal, essas outras coisas aí. Mas eu tenho hoje uma farmácia de manipulação em Guarulhos. Uma farmácia de manipulação com drogaria, na verdade, né? Então, é um lugar bem completo, assim, em termos de saúde, em termos de Qual que é a diferença medicamentos. disso? De uma farmácia de manipulação ou com drogaria? Sim. A drogaria, a gente está falando de produtos prontos, né? Produtos industrializados, medicamentos industrializados. A manipulação, a gente tem um laboratório farmacêutico lá, especializado, totalmente equipado, tal, seguindo os padrões da Anvisa e tudo mais. E lá a gente formula, né? A gente produz os medicamentos fitoterápicos, suplementos, cremes, cosméticos. É uma infinidade de coisas aí. Bem apaixonante. Mas, tipo, vou comprar uma amoxicilina, sei lá. Tem lá pra comprar? Antibiótico. Tem, se você tiver a receitinha, tem lá pronto. Ah, que legal. Tem pronto e tem como manipular. Tem as duas opções. Tem as duas opções. É que aí quando você manipula, não fica assim. Você não tem ali a pronta entrega na hora, né? Você vai precisar passar pelo processo do laboratório e tudo mais. Então, não necessariamente uma amoxicilina é interessante você manipular. Quando que é interessante manipular? Quando você precisa fazer um ajuste de dosagem, um ajuste de quantidade. Boa pergunta essa aí. Gostei também. Quando que você precisa Aquela que já tá perguntando pra si mesmo, Não, mas né? é boa. Desculpa. Agora, Não, mas Dani, foi boa. eu não sou da região de Guarulhos, então não tenho boas farmácias como a sua, né? Então, Tome. viu? Aí a culpa é nossa? Aí o que acontece? É um tabu, né? Quando eu prescrevo alguma medicação para os meus pacientes, eu já percebi, quando eu peço manipulado, o antibiótico não faz aquele efeito que eu queria, porque o paciente ele infecta, não adianta. E quando eu peço o tradicional, que é comprado ali, o pronto, não tem esse problema. Por que isso acontece na farmácia de manipulação? Olha, não é pra acontecer. Não é, a gente sabe, não é. Não é pra Mas por acontecer. que acontece? Eu não sei E eu que acho, você comprou sabe o assim que eu também. acho? Assim, existe um estigma em relação a tudo isso, assim, na minha visão, pelo menos. Porque a farmácia de manipulação, eu acho que ela, até pouco tempo atrás, ela era vista meio que ali aquela coisa bem artesanal, que você fazia ali no fundo do quintal da Umas gotinhas casa, lá, como chama? botava ali e tal. Floral. Floral, pra comprar floral. Exatamente. Ó. Mas assim, cara, a Ó. farmácia... O quê? Não fala, não. Eu não falei Não nada. fala do floral que você vai tomar calma. Não tô falando nada. Tô falando Isso aí, nada. não é, Aline? A Aline tá. Isso fica aí, Aline. Floral é Pelo muito amor de bom, Deus. sempre gostei Isso do mesmo. floral. É ótimo e funciona. Você precisa tomar vários. Vamos lá. Sim, funciona. Não, eu tinha, assim, ó, tem algumas coisas que eu sempre tive muita dificuldade de entender e de aceitar. Homeopatia mesmo, assim, era uma matéria que na faculdade, pra mim, era... Eu quase bombei, assim, porque eu não conseguia conceber como é que você dilui e o negócio funciona, né? Como é que ele tem energia e tudo mais. Então, Isso era uma boa pergunta também, ó. Como é que. Mas, ué, Porque é o floral, não é? Dilui. dilui. Porque é uma outra natureza, você né? abriu o É coração uma... pra isso. Hoje você... Muito. Na verdade, assim, Viu, gente? Ela abriu o coração. Eu Quem abri meu estuda, coração. abre o coração. Na verdade, foi o seguinte. A minha história mesmo com farmácia vem de drogaria. Eu sou da drogaria, eu sou do medicamento pronto. Eu trabalho desde muito nova, tal, coisa de família, desde os 14 anos em drogaria. Há 5 anos que a gente migrou
né, diária, e a gente assumiu a gestão de uma farmácia de manipulação com drogaria. E vendia drogaria, porque a drogaria tá meio complicado, né? Invasão das redes e tudo mais. Muitas redes. E junto com isso, a minha visão de saúde mudou, na verdade. Porque eu comecei a entender sobre todas essas possibilidades que a farmácia de manipulação traz, o quanto é interessante você ter essa abordagem individualizada, personalizada, e quantas coisas a gente faz lá, que é uma infinidade, assim, eu fico doida, de verdade mesmo, assim. E tem muito mais uma conexão com você olhar o paciente de uma forma única e você olhar para o paciente pensando quais são as causas daquilo que ele está sentindo, por que ele está sentindo aquilo. Isso tem um pouco a ver com essa coisa do floral, da homeopatia. Não é você tratar o sintoma, né? Você tratar o humano que está ali. Mas que deveria ser assim com tudo, né? Agora, um exemplo dos florais. Por que a gente dilui e ele faz efeito? Eu gostei dessa pergunta. E eu tenho muita dúvida. Inclusive, nós trouxemos os veterinários aqui, seus amigos. Foi. E aí, legal. o anestesista, o Tomás, ele falou assim... eu não sei, eu não posso falar, porque você dilui uma gota numa piscina, como é que faz efeito? E o cara é anestesista. Sim. Então, tenta explicar pra gente isso. Eu não vou saber exatamente dizer por que faz efeito, né? E como eu te falei, eu tinha muita dificuldade de entender isso, porque eu acho que é o seguinte, a gente vem aqui no Ocidente, a gente tem um olhar muito pragmático, um olhar muito prático, muito científico também, né? De uma ciência específica, porque não quer dizer que não seja ciência, né? Mas é outro tipo de ciência, é um outro tipo de saber. Muito mais ligado lá aos orientais e tudo mais. Então, é difícil, às vezes, pra gente entender como é que um negócio que você dilui, ele vai fazer efeito. Através ele vai passando energia do ativo a cada diluição que você faz. A premissa é essa, tanto floral quanto homeopatia. Agora, como é que isso age exatamente no organismo, eu não vou saber te dizer. Entendi. Eu sei que funciona. Né? E eu fui prova disso porque a minha irmã, ela tinha muita alergia quando ela era pequena. Ela não mamou no peito e tal, e aí ela tinha muita alergia. E eu era a dos medicamentos, antialérgico e tudo mais. Ela tomou de tudo e não resolveu. Só resolveu com homeopatia. Entendi. Não, eu já vi vários casos assim. Energia. Mas eu achava que a energia era pra tomar choque, ó. Não é? Mas funciona, dá um choque dele, Diego, pelo amor de Deus. Pra gente é um pouco difícil ainda, né? De entender e conceber. Eu acho que o primordial é estudar. É aquilo que você falou. Porque é fácil você não aceitar alguma coisa que você não estudou. Sim, com né? certeza. Eu te falo por conta da cannabis, que é uma coisa que você também tem lá na farmácia, né? Sim. Cannabis foi um ver para crer, né? E hoje eu super uso para os pacientes com dores crônicas. Sim. Bem legal. Sim. E você tem a distribuição também desses medicamentos? Sim, a gente trabalha com CBD hoje, a gente tem autorização para manipular, né? Não são todas as farmácias que têm, é uma coisa ainda restrita. Tem muito chão pela frente aí quando a gente fala de cannabis, né? Porque, enfim, uma série de coisas, vários estigmas, tem uma questão moral em relação a isso também, mas eu percebo que a gente está avançando. E aí, o que acontece muitas vezes, né? A ciência, ela não consegue avançar com a mesma velocidade que está avançando a prática clínica ali. Então, é isso, né? Você tem os profissionais utilizando, tendo ótimos resultados, mas não necessariamente você tem estudos comprovando, né, todo o funcionamento, Quem pode prescrever, Dani? Assim, fazer uma receita para pegar isso na farmácia? Médicos e dentistas. Tá. Né? E, só fazer uma receita e vai lá e pé? Ou tem alguma de uma coisa? receita controlada, né? B2, aquela receitinha azul, para manipular. Que dentista normalmente não Para tem. cannabis, você tá falando? O dentista normalmente pro CBD. não tem. Fora o cirurgião. Alguns laboratórios não precisam da B2. Para importação, né? Se eu não me engano. Ah, tá. Para importação não precisa. Para importação não precisa. Agora, para nível nacional, temos que Sim. ter a B2. Exatamente. Aí, pessoal, repetindo, para você ter a receita B2, você precisa ir na vigilância sanitária do teu município, solicitar a B2, fazer um preenchimento de um formulário, justificar o motivo pelo qual e a prefeitura lá, a vigilância vai te dar um número para você mandar imprimir esses bloquinhos azuis. Então, não é difícil você adquirir esse receituário lá no teu município. Simples, né? Sim. Eu não sei, assim, na minha impressão, isso não vai durar tanto tempo. De ser tão controlado assim. Mas vamos ver, né? É que você
não tenho com nível de THC lá. Não, Você lá. tem só o óleo do CBD. É o CBD isolado, né? Ele tem muito difícil você isolar 100% uma planta. Isolar uma substância de uma planta, eu quero dizer. Um canabinoide, né? Que é o THC, por exemplo. Mas você tem um teor ali que é considerado zero, né? Então, é o único que a gente pode trabalhar hoje, é o CBD isolado. Que é muito interessante, porque ele praticamente não tem efeitos colaterais, né? E a vantagem, de novo, da manipulação, ajuste de dosagem, porque às vezes ele, dependendo, né, da importação e tudo mais, ou dos que a gente tem aqui industrializados, tem uma questão de preço, né? Entendi. E aí a manipulação permite isso. Você quer fazer a dose para a pessoa usar 3 dias? A gente faz. Senão ela não precisa comprar um vidro inteiro, né? Tá. Você quer testar ali com o paciente para 15 dias? A gente faz, né? É a flexibilidade da dose E da quantidade. e da quantidade. Entendi. E com relação às prescrições, né? Então, a gente, na faculdade, aprende algumas coisas com relação à farmácia de manipulação, mas é muito pouco. Confesso que a gente precisa E realmente... também era muito menor na época, não? Não, era muito menor. Sim. Era muito menor. Sim. E nós utilizávamos algumas pastas, né? Na época só tinha como fazer na manipulação, né? E eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem uma dúvida com relação a quando eu vou fazer cápsula, quando eu vou fazer pomada, quando que eu vou fazer gel. Então, eu queria saber se vocês fornecem essa assistência na farmácia. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pomada anti-inflamatória. Mas de repente o gel é melhor do que um outro. Então, se eu posso consultar, ligar na farmácia, como que funciona esse serviço? Então, a gente, assim, uma coisa que eu gosto muito da farmácia de manipulação é justamente essa troca que a gente tem com outros profissionais. Então, hoje, a gente tem parceria com profissionais, sim, de todas as áreas de saúde, praticamente. E dentistas, a gente tem muita parceria. E eu acho muito bom justamente essa troca entre, né, disciplinas diferentes, né? Então, um dentista que está chegando com uma demanda, de repente está com alguma dúvida ali em relação a algo muito técnico, que na minha visão, eu sei que a gente conversou sobre isso, você falou, não tem obrigação de saber. Mas eu acho muito complicado vocês saberem de tudo, né? Porque são coisas muito técnicas. Precisaria, né? Então, mas... O cara tem um antibiótico decorado, um anti-inflamatório e um analgésico. Mudou qualquer coisa, ele tem que ligar pra dentro. Feio. Mas é porque é uma outra área mesmo, né? É uma outra especialização, assim mesmo. Então, enfim. Mas lá na farmácia, a gente fornece esse suporte farmacêutico. Então, a gente tem um canal farmacêutico, por exemplo, que ele atende tanto consumidor final, né? 0800, eu ligo no saque. É um canal de WhatsApp, na verdade, né? E a gente faz essa intermediação através das nossas representantes também. Então, a gente tem as representantes que atendem, né, os prescritores, dentistas, biomédicos e tal. E hoje, na tua rede lá, quem que prescreve mais, médico ou dentista? Não, médico prescreve mais. Mas qual a especialidade? Dermatologista. Dermato faz muita poção mágica, né, gente? Os caras fazem o creme, né? Caraca, mistura tudo. Nutrólogos também, né? Dentro da área médica, nutrologia. Mas tem áreas novas chegando, tipo ginecologia mesmo. É uma área nova, sim, que tá chegando. Tá fazendo os forte. cremes, Tudo. Na verdade, muita coisa, né? Não sei, pô. Na verdade, Estética íntima tá super em alta. Tá bom? Estética íntima tá super certo, em alta. E a galera da estética, no geral, né? Que aí envolvem vários facial, profissionais. essas coisas assim. Dentista, biomédico, farmacêutico. Outra área que a gente atende bastante é nutricionista, né? Nutricionista prescreve bastante também. Eu sempre precisei muito de manipular pomada com anestésico local para fazer... Sim. Lembra da ardência lá? Qual que era aquele que tinha? Síndrome da ardência lingual? Que faz... Faziam com... Pimenta? Com pimenta. Não tinha isso. Você já fez isso, não? Não. Não tinha uma dessa? Tem. Não tinha? Já tem. E é o que é legal, né? A gente faz lá muito, muito anestésico também. Porque as opções industrializadas, você chega numa concentração de 5% no máximo, né? Isso, tem limite. E aí a gente precisa manipular com um pouco mais alto. Aí a gente consegue chegar em concentrações maiores, né? Principalmente para fazer procedimento estético. Porque Exato. né? Tem que pegar pesado, porque você não fica... Fazendo injeção com agulha, você perde muita referência da região. Sim. Então, você tem que ter um potente de também pomada. demora pra cacete. Não tem aquela que o Adriano passava lá? Qual que era?
Putz, tem que Aí passar hoje pra fazer um negócio amanhã. Pô. Então, aí entra Era o meio- nosso meio know-how. foda isso. Aí entra o nosso know-how, porque daí a gente tem veículos que auxiliam, a gente utiliza solubilizantes que vão melhorar essa absorção. Solubilizantes. Então aí entra a parte da farmacotécnica mesmo, né? Como é que e a gente melhorou muito essa questão Então, de isso se eu anestésicos comprar um na farmácia, isotópico. eu mandar fazer, eu tenho a possibilidade de ter um com veículo mais rápido, isso. Sim. Sim. Ai, que legal. A gente faz, por exemplo, ó, falando de anestésico, a gente faz um anestésico que é muito utilizado para quem faz procedimento Piercing. labial. Ah. Tipo, Tava lá? preenchimento. Espera ela falar, pô. Tá saca. Gente, se eu estiver falando Diego. rápido demais, Não. acelerada, Desculpa, cortando Viviane. vocês. Desculpa, Viviane, alguma coisa. Desculpa, Viviane. Não faz por mal, não. É meditação, né? Aqui Usa é. meditação. A gente faz um anestésico lá que ele forma uma película. Então, você não precisa nem fazer oclusão. Você passa, ele seca. Quando ele seca, ele forma essa película, tipo uma... Uma cera utilidade. É isso? que meu ela Deus, falando? tem tipo um filme, assim. Ele forma um filme sei e você lá. tira. Como se fosse uma Tirar a máscara. mordida? Ah, e tipo aquelas máscaras de pele. Isso, exatamente. Aquilo é um anestésico. em película. Exatamente. Olha que a gente legal, faz. essa pra mim é nova. Aline, você é dentista, você já viu isso? Anestésico em O Diego película? é protético Não. e ela é dentista. Vocês são também da área, que legal. Aline, tá faltando as perguntas aqui dos Dos nossos telespectadores. presente. Agora, Dani, eu tenho uma visão, né? Que não é, com certeza, os dias de hoje, mas que fica um farmacêutico lá, dentro do vidrinho ali, isolado, né? De Para de bater máscara aqui, e tudo. cara. Para de bater aqui. Você não consegue deixar isso aqui quietinho, ó? Tá saca, mano. Gente, tá bom, Abdala, calma. Pô, vai parecer que ela tá soltando Assim. fogos. Fica um farmacêutico dentro de um aquário ali, todo isolado, com aquelas pipetas, assim, com a substância, pegando aquelas meia cápsulas lá, depois passa uma reguinha em cima daquele pozinho Quem e tem vai, essa visão? e vai tampando. É isso ou já mudou? Não, mudou bastante. Tem, assim... Um negócio muito Você usava manual. orelhão, Viviane. Não, assim... Cara, é que assim, né? O nosso laboratório, ele é muito diferente de uma indústria. Uma indústria tem a premissa de produção em larga escala. Então, tem maquinário ali que é para rodar e para produzir em grandes quantidades. A nossa premissa é, a gente faz para você, né? É E feito para você. o controle de qualidade, porque eu te pedi, por exemplo, amoxicilina 500 miligramas. Sim. Para eu ter certeza que tem 500 miligramas da droga ali. Passa por um controle de qualidade, como que é? Com certeza, sim. Esse controle? Primeiro, acho que começa dos fornecedores, né? A gente só trabalha com fornecedores que são conceituados, que têm selos de autenticação, que são aprovados pela Anvisa. Aliás, eu gosto até de falar isso. Os nossos insumos dentro da farmácia... E acho que, assim, vamos defender aqui o segmento de farmácia de manipulação. Ainda existem farmácias que trabalham de forma errada, existem. Mas eu acredito que está se profissionalizando e se legalizando cada vez mais. Essa galera mas sempre aí, vai ter. Acho que em toda toda a a área, né? Mas, assim, os nossos insumos, eles são provenientes dos maiores centros de tecnologia do mundo. A gente recebe ativo de tudo quanto é lugar do mundo. Sim, mas o problema... Tanto quanto a o indústria. ativo nunca nem foi tanto problema. O problema foi a mistura do veículo. Que eu vejo que dá o problema da dosagem, tá? Então, eu quero saber se eu pedir um pote com 60 cápsulas, que não é 60 nunca para antibiótico, pra tá? De um medicamento, vamos pôr, 21 comprimidos, de amoxicilina, por exemplo. Eu queria discutir com você, assim, se existe uma amostragem que você tira dali para ter certeza que tá nessa... Sim, a gente... Mas do meu, porque o diferencial de uma farmácia convencional de manipulação é que eu consigo fazer... clindamicina, amoxicilina, vários medicamentos. Você tira sempre uma amostragem do meu pedido ou não? Sim, isso faz parte do controle de qualidade, Mas né? de cada produto que de você... cada fórmula que a gente faz, com entendi. certeza. Fora isso, a gente tem os laudos, né? Todo o respaldo técnico de cada fórmula Não, que foi mas aí feita. é aleatório. Daí eu tô fazendo 15 medicações, eu vou lá, pego uma pra fazer Não, a gente tem um controle de qualidade de cada fórmula. de cada forma. De cada Na forma. indústria não tem assim, não tem o similar, o genérico, também é do mesmo jeito, tira um pouco. Uma amostragem dali. Sim. Agora, assim, o que eu acho... Cara, se você vai prescrever uma amoxicilina e você já trabalha com um fornecedor, uma indústria farmacêutica que você confia, que você vê que funciona... eu não vejo tanta necessidade de você manipular, quando a gente está falando desse medicamento Então, especificamente. eu vou te falar que Vamos na ver- implantodontia, agora há Tem que controvérsias. fazer assim. Porque assim, Mas aí que tá, pra mim, na verdade, eu trabalho com drogaria e trabalho com manipulação.
A gente tem a possibilidade de atender o paciente com o que ele precisa. Fica muito mais caro se eu fosse fazer uma amoxicilina na manipulação? Na manipulação, acho que deve ficar mais caro. Porque a gente está falando de um medicamento que, assim, quantos laboratórios você tem de amoxicilina hoje? Quão Já popular barateou, é? Exatamente. barateou. Ele está muito... A lei ele da tá- oferta e procura. Então, assim, e se você não tem uma questão de dosagem, se você não tem uma questão de forma farmacêutica, porque essa é um diferencial também. Você está lidando com um paciente que não toma cápsula e que o xarope lá do industrializado, ele também não tolera. Né? Então, o que dá para a gente fazer? Essa individualização da forma farmacêutica também é outro diferencial. A gente faz, por exemplo, lá medicamentos na forma de chocolate. Né? Eu fazia de ossinho pro meu tá cachorro. bom. Formato de ossinho e enganava Faz. ele. Quer dizer, eu tentava enganar, porque ele descobria o remédio sempre. Sério? Mas da manipulação, eu já percebi que tem uma variação muito grande de valor da mesma coisa. Sei lá, um produto X. É verdade, tem mesmo. Você vai numa farmácia, custa 10. E na outra custa 4. O que pode ser essa variação? Olha, tem É o algumas produto? coisas, né? Tem algumas coisas. Primeiro, né, qual que é a procedência desse ativo? Por exemplo, lá na HF Fórmula, a gente só trabalha com extrato seco padronizado. O que isso significa na prática, né? Você vai nas cerealistas da vida lá, você vai ver tríbulos, maca, peruana. Tríbulos terrestres. Tríbulos terrestres. Você vê lá, né, no a granel, pra você pegar na baciada ali. Quanto tem de tríbulos terrestres naquele pó? É igual colágeno. Comprar colágeno lá. Eu Os falo, caras meu, falsificam medicamento na 25 de março. sei lá o que é aquilo. Exato, exatamente. Então, a primeira coisa é a procedência, da onde está vindo essa matéria-prima, né? Isso já muda, já tem uma questão de preço É envolvida como que nisso. eu fui comprar um remédio. Como é que eu vou saber de onde tá vindo isso? Um custa 10, outro custa 4. eu não Então, sei nem aí- de onde vem. O pra Abdala falar. vai comprar o de R$4, ele não quer saber. Aí eu acho que é Só muito... compro da HS sempre. Então, você é de Entendeu? R$4. Não é não. É de qualidade de primeira. É, não é. Não, Ele qualidade tudo bem. de fato, a nossa farmácia não é a mais barata, também não é a mais cara, né? Também não é Você a mais dobrou cara. o turquinho? Menina, que doideira. Ô, Dani, isso aí é... Não discute isso não. Dobrou o turquinho, não é a mais Ah, eu não barata? sabia dessa Deixa a minha parte falar, dele, eu Que não sabia foi? que Qual ele era foi o muito truque? Deixa a menina falar. Total. Não é Deixa o não. convidado falar. Não é não. Olha lá, Ele gosta de pergunta coisa boa. dos pacientes. De quem? Existe diferença entre produtos com nome comercial e os genéricos? É que isso não é da manipulação Genérico. né? também, né? Mas tudo bem, tudo Deixa bem. ela Tá responder dentro da aí. área. É que às vezes o telespectador... Olha, hoje em dia- Pergunta. Vamos lá. O que significa um medicamento ter um nome comercial? Ele tem uma patente, certo? Certo. Quando ele vira genérico, é porque aquela patente caiu, e aí você pode produzir aquela substância com a marca genérico. Praticamente todos os laboratórios que fabricam medicamentos que têm nome comercial fabricam genérico. Ou seja, sai da mesma... Aí sai tem do um outro mesmo- ainda, similar. Da mesma fábrica. Tem o similar também. Que aí é meio bambu, né? É. Já ouvi falar, não sei É meu também. bambu. Então, Pergunta boa, funciona? Funciona. então... Sensacional. Obrigado aí, viu? O A gente tá deixando ela numa saia justa. Não, eu tô com mas eu dó acho que dela. não é nada. Não é não. E se você achar que não precisa, não Não é quer não, ela responder... tomou até um gole d'água. Também. Ah, mas não é. É a pergunta que... Não, Acho que não, pô. Imagina, Então para, pô. Você já Se tá não quiser sabendo. responder... Vou ficar em silêncio, aquelas. Não, tô brincando. Genérico, similar e manipulado. É, genérico, qual o melhor? isso aí. O melhor é o que é melhor pra cada um, assim, mesmo, de Nossa, verdade. Se Essa resposta foi do político do cara. O similar e o genérico. Tem essa mas aí história do bambu aí? Vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos pegar a Melhor pessoa... pra cada um. O que isso tem? Mas é Ela fala verdade. do similar. Me conta aí. O que não tá precisando de similar, remédio, não toma. O similar é o seguinte, ele não precisa passar por todos os testes que o comercial, que é o Mas nós de tamo- referência, e que o genérico precisa O passar. similar não O similar precisa. tem um dos Resumindo, testes isso aí que é o confusão. similar não precisa passar. Agora, tem laboratório que fabrica comercial, que fabrica genérico e que fabrica similar. Porque hoje em dia, Aí, pega tudo a aquilo que rapa não lá e é o de faz referência é similar. Entende? Entendi. Então, ele já tá desobrigado, teoricamente. Agora, por que eu tô falando que depende pra cada um? Se uma pessoa tá com uma dor, ela só tem dinheiro pra comprar ali um paracetamol de uma marca similar, que custa R$1. Por exemplo, aí eu vou falar pra ela, não compra, você não você vai pegou meio comprar, pesado, porque... Mas é isso, né? Então, assim, o que você tá buscando, né? Se você tá buscando Não. Se qualidade... eu vou contar, se eu operei o paciente fala que não tem condição, eu abro minha gaveta e dou pra ele. Porque assim, ó. Ah, falou Vai a cara. infectar- O Chico não. Xavier, veio aí.
Quer se gabar agora. Que horror. Ah, eu sim, faço faça-me isso. o favor. Abre Cara, minha gaveta. E eu falo pros Faz meus a pacientes. caridade e põe no jornal. Comprei 10 marmitas ontem. Tomou um remédio, como eu sou sobrou, boa. me devolve, porque tem gente que vai precisar. Vai quem conhece, vai quem conhece. Porque eu tive paciente infectado com similares, eu tive paciente... Ó, é complicado isso aí. Então. Mas assim, por exemplo, é muito relativo mesmo, assim, porque de que similar a gente tá falando? De que fabricante a gente tá falando? Só É difícil você Eu garanto a categorizar cirurgia, cê é louco. no sentido assim, o genérico não presta, ou o genérico presta, o similar não Olha, presta. esse dá um o similar corte bom do presta. caraca, hein? Põe aí, daí falou que o genérico não presta. Nossa, já pensou? Esse é um corte bom pra Mentira, gente eu fazer sou um... super a favor de genérico, fazer pelo amor um- de Deus. Vai, Aline, Mas o da ajuda aí, Viviane você Aline. corta, Aline, essa para de sua rir, caridosa. Aline, para de rir, manda, Caridosa. manda. Ô, filho, Lê aí, eu trabalho lê com aí. você, filho. Ninguém sai dali se não passar o cartão. Que horror. Conta pra outro isso aí. ó. Não, senhor. Não, o quê? Ai, Não, tem que bom. É fazer... um elogio isso aí. A gente faz a um cirurgia e já tá preparado pra tudo. Pra tudo. Sim. Não. Mas não tem assim, agora, sim, falando meio sério, mais ou menos, mas eu acho que é muito importante você ter um farmacêutico da sua confiança. Do mesmo jeito que você tem um dentista, que você tem um nutricionista, que você tem um médico ou vários médicos, ter um Nutricionista eu acho meio polêmico, sabe? É? Eu fui no nutricionista lá, o cara me deu um cani com castanha marroquina. Eu falei, gente, onde eu vou arrumar isso Você aí? foi com no lugar de nutricionista e não foi Faz no muito médico tempo. antes. Mas faz tempo isso aí. Ah, tá. Mas quem tem isso aí no dia a dia normal, a gente desce na conveniência, Mas come acho que um você misto foi no quente. nutricionista errado. Que era bonita a receita, mas no mundo real não funcionava aquilo lá. funciona. No mundo real Castanhas tem muita marroquinas coisa louca. com não sei o que, albino do Alasca. Como é que você compra isso aí? Tem paciente que só para quando ele vai no médico que fala o que ele quer ouvir. Acabei de ter uma discussão dessa hoje com um paciente. Eu falei, pode procurar outro reumatologista, mas você só vai parar a hora que você ouvir o que você quer ouvir, ué. Sim, sim, É, sim. mas tem- Vocês têm a impressão que isso tá mudando, assim? Eu acho que tem mais maluco depois da pandemia. Mais maluco? Mais maluco. Paciente ou médico? Mais maluco é no geral, assim. Da população, de ter ficado trancado em casa, ficou sim, mais xarope. sim. eu Saúde acho. mental, né? Saúde É, isso mental, aí. zero. Mental, eu acho que Eu isso acho. realmente, assim. Mas eu digo no sentido dos pacientes, da postura dos pacientes. Porque eu tenho a impressão que... Nós estamos sendo entrevistados, né? Não, mas eu adorei! Eu adorei! Vamos, Não, mas tá muito bom. Não, é porque eu tenho a impressão que há tempos atrás, assim, antes desse boom da internet, os pacientes, eles só queriam ali chegar e falar, me fala o que eu tenho que fazer e pronto. Hoje em dia eles são muito mais informados. É, eles já têm olhou mais antes. Isso autonomia. Ele já chegou, já olhou Ele já antes. olhou no Google, né? Ele olha no Google e ele já vem de outro profissional, que tá rolando muita opinião, assim, a sua opinião, a opinião do outro. Sim, né? sim. Ele vem bem informado. Eu gasto muito menos tempo explicando os procedimentos, porque ele já vem com, né? Agora também tem o YouTube do terror, né? Alguns procedimentos que, né, só assusta o paciente ali, eu acho que deveria ser punido, né? Tirado ali do ar, Nossa, mas... boa. Aí. Enfim. Tudo do Nós terror. estamos lutando contra isso aí. Então, mas vocês aí... falam de coisas... Assusta o paciente, aí o paciente, às vezes, oferece um procedimento e ele fala, não, mas eu vi ali, não sei o quê. Calma, conversa com os pacientes que já fizeram, não é assim, né? Tem muito sensacionalismo também, né? Sim. Mas a TV... a desgraça que o povo gosta de assistir. Também tem isso. A internet Mas eles estão abriu. vindo, de maneira geral, eles estão vindo mais informados, né? Uhum. O acesso à informação e o tempo que o pessoal teve também para acessar tudo isso em casa sim, também sim. foi muito maior. E realmente, as doenças, assim, inflamatórias, né? Tudo isso eu acho que deu uma piorada também, né? Mas eles vêm com muita informação. Tinha um que fazia mestrado com a gente, que fazia um trabalho com placebo. O cara tomava e aí o cara melhorava. Um dia cheguei cedo lá, a mulher falou, Isso é cadê ele? Porque o meu remédio acabou ontem, nem consegui dormir mais. E placebo. você vê como que a cabeça também é... Sim. Total, Eu tentei trabalhar com placebo, mas na hora que foi manipular, eu falei, não tem nada aqui, não sei o quê, mas não era pra falar. Entendeu o que aconteceu? Para de bater. Mas a gente faz lá isso, Caçaca. sabia? A gente faz bastante. Como é que eu poderia? Porque assim, os pacientes com dor, tem alguma... Ô, Lê lá, Diego. me dá, por favor. Você não enxerga ali? Não, eu tô conversando. Não, só para saber. O mercado da manipulação mudou depois Calma, da pandemia? calma pra segunda. Então, o que acontece? Eu tenho vários pacientes com dor e tem muito paciente que tem ganho na vida, assim, ou emocional, por sentir a dor da família, sabe, a tá, assistência sim, da sim, família e tal.
Em algumas situações, eu vou te falar que tem alguns pacientes que the Oscar goes to, né? Porque me confunde. Quê? The Oscar goes to, né? Traduz Porque, aí assim, pra nós. é verdade, assim, você fica muito confuso. Fala, meu Deus, isso é duro, isso Você vê que maleta? Que Meteu é, um inglês né? E aí eu pedi pra manipular, né, um placebo, pra ver o que ia acontecer. Ó, esse remédio vai dar super certo. Seu caso é esse. Aí o farmacêutico me liga, assim, com o paciente na frente. Mas você não prescrever nada aqui, tipo... Ai, tá. Ele Entendeu? Também meio Culpa papelão dele, também. não Você é? vai na farmácia. A culpa é da farmácia agora. Não, eu mandei eu aí prescrevi nada. Mas era pra ele ter feito a fórmula e ficado quieto. sim. Ou me ligado em off. Sim. Mas você especificou que era placebo? Ou Mas se eu coloco placebo, você sabe que é placebo? Sim. Mas não. você especificou que era. Ou Mas não? não pode prescrever placebo Eu assim. quero saber como é que eu prescrevo placebo, porque eu tive esse Escreve problema. isso. Mas se eu escrever, o paciente sabe o que é placebo. Hoje Mas ele quer dá um enganar, você não Google, pode enganar o fala, cara. placebo, Aí, remédio que não tem função nenhuma. aí a gente teria que ter uma troca mesmo. Mas o cara liga pro fofoqueiro também, farmacêutico e fala, e aí especifica O que que eu essa acho, receita... eticamente, que o farmacêutico tinha não tem, só tem veículo aqui, não tem a medicação. Deveria ter pegado o telefone. Mas Isso, farmacêutico é isso aí. Doutora, não, mas na frente do paciente, ó, escuta. Não, de jeito nenhum. Eu mandei uma vez Imagina, uma então, receita do cara contato- comprar um antibiótico na farmácia para 3 3 dias. dias. Aí o farmacêutico Nossa, falou, não sabe esse dentista não prescrever. sabe nada, porque é 3 dias. Eu fui na farmácia dar uma conversada com o cara. É mesmo? Não é? Porque Tipo, isso aqui, não ó. é isso, Tinha que ser Aline. 7 dias. É isso Tinha que ser o quê? aí, Nada conta Aline. dele. Já aconteceu com você? E um bando de Porque fofoqueiro eles e acham quer que- causar discórdia. Não tinha nada a ver. A gente aprendeu, fez um curso de reciclagem. Acho que você estava comigo. Eu não. Lá estava em Campinas. Reciclagem? Que foi Nunca o fiz com pessoal da Farmaco lá que estava comendo. Que Eu não foi? fiz Você tava curso de comigo? reciclagem, Viviane. Você estava comigo Nunca já. fiz curso de Você reciclagem. estava lá de corpo presente. Mas eu faço de aula. reciclagem de plástico num lugar. Isso eu faço. Mas que eu fiz o curso, não. Ele estava comigo, sim. E a gente teve tinha aqueles 2 professores, eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar. O Rogério, Eu não. beijo, Rogério, ele é muito bom. E ele orientou, ele falou assim, olha, para algumas patologias, para algumas situações, né, não precisa dos 7 dias, porque hoje mudou, tal, tá bom. E ele falou, vocês vão encontrar resistência do farmacêutico. Dito e feito, 3 dias. sim. Aí, o que eu falo pro paciente? Eu vou prescrever para 7... Mas se você ler aqui embaixo, é só para 3 dias. Porque o que acontece? Eles falam na cara do Não, paciente. falou, esse dentista não sabe, tem que ser 7 dias. Imagina, né? Olha que Falam bicho isso. intrigueiro. É, E a Aline então. tá falando aqui, ó, da produção aqui. A Aline tava falando a mesma coisa que aconteceu com ela, O que ela é aconteceu dentista. também. Eu fui na farmácia. E ficou pálido. Então, Fez o certo. É, eu não tava num bom dia também. Se fosse um outro dia, eu não tinha ido. você não posso vender desse jeito. Mas aqui entra num lugar de disputa, que aí eu acho péssimo, assim. É como se, não, então eu sei, você não isso aí, sabe, isso aí. né? Você não é dessa isso área e aí. você não sabe. Sendo que você é dessa área e você sabe tanto Quase quanto. que eu falei assim, ó, vai lá fazer um curso de reciclagem com o professor Rogério. Aham. Entendeu? Porque Aham. não é, gente. E não é pra ter uma disputa, na minha visão, pelo menos, assim, é pra ter uma soma, é pra agregar, né? Vamos trocar conhecimento. Quando a gente tem alguma dúvida lá com o prescritor, a gente também enfrenta muita resistência. Tem o lado dos O ego, farmacêuticos né? também. Porque é isso. Dos dois lados, eu acho. Exato. Pô, às vezes a gente viu, errou mesmo, assim, errou dosagem e tal, e a gente tem que Não, entrar em acontece. contato. Acontece. Acontece com todo mundo. Isso pode acontecer com todo mundo. Às vezes deixa eu- foi uma distração, Comigo acontece muito nesses hospitais que eu trabalho em hospitais e eles têm a receitinha pronta, né? Sim. Então, às vezes, você coloca uma ampola ou um comprimido. Aí você não muda, né? A dosagem ali, que é via oral, endovenoso, ampola, frasco Ué, vai ampola tomar ou ampola? comprimido. Então, mas aí Vai vai precisar avisar? errado. Não, então. Aí Então, tem mas farmacêutico aí- pra isso. Tem farmacêutico para isso. Aí o farmacêutico liga, fala assim, Sei de nada. doutora, eu acho que ocorreu um Então toma problema ampola, na vê. sua... Sim, essa é uma abordagem que a Né? gente faz lá. Legal. Eu acho que aconteceu. Acho que aconteceu algum né, acidente aqui isso na prescrição mesmo, eletrônica. Né, e tal. Exato. É assim que a gente deveria abordar. Nunca, e principalmente, você não faz isso na frente de nenhum paciente. Não, Você não é, pode. Quando o Isso é paciente fala, antiético. tá tomando remédio? Tô. Qual que é? Um azulzinho, assim, um Não. vermelhinho. Um Azulzinho, vermelho e branco. azulzinho é complicado. Não, o azulzinho não dava dúvida. O azulzinho não dava dúvida. Mas como é que você... Não. Cara, mas imagina, um vermelhinho e branco. Gente, eu tenho tanta... Sabe o que a gente fazia lá na Não, farmácia? mas tem um paciente que chega e fala assim, Não deixa desculpar. eu tô tomando antibiótico, mas aquilo fede. Eu falei, é o cefalexina, aquele gigante. Fala o nome Eu já não, até pô. sei.
Fala. Não, eu ia contar, acho que é melhor nem contar. Conta, agora conta. Não pega nada, pode contar. Não, a gente fazia... Lá na farmácia, a gente tinha uma brincadeira entre a gente. Porque eu atendi muito lá. tempo, né? Eu ficava muito Nos tempo. Fiquei muito tempo no bastidores. balcão, assim. Na história da vida aí. Mas não conta do história meu triste trabalho. pra mim também, não. Não, não é triste, que não. é a da Ele Viviane. chora, Não, a gente tinha Mais dinheiro uma... ganha, a história fica mais triste, sabe? A gente Do fazia uma passado. brincadeira lá de adivinhar, de ter maneiras criativas da pessoa pedir o azulzinho, pedir o Viagra. Conta. Várias- Sensacional. puta, agora eu não sensacional. sei se eu vou lembrar Não, de alguma todas. memória boa. Vai lembrar de todas agora. Mas não, eu Mandou tinha... uma mensagem dele, velho. Como é que velho? Que te mandou Vai mensagem. lembrando Cara, eu já aí, vi de Dani. vai tudo, eu lembrando. já vi de tudo. Eu já Vai vi... morrer, mano. No telefone com o tio, toda semana ele tava no... Oi, tio, tudo bem? Como é que é o nome daquele remédio mesmo? Não, Tadalafila? Sidonafila? Toda Muito bom semana. essa aí do tio. Do tio, Meu no tio é telefone. complicado, viu? Só que era toda semana, então assim... E por que ele não comprava o remédio? Tinha dosagem diferente pra ele? Não, ele tava com vergonha de comprar. E se ele fosse na outra, ele Mandar também manipular comprava. é muito pior. Não, mas ela tem a Não, nesse outra, caso ela tá era... no balcão também. Nesse ela tem a caso outra. era da drogaria. Ah, Esse caso tá, era da drogaria. Causa Essa da do telefone drogaria. é muito legal. Oi, tá. Ô, tio, de novo, tá bom. O tio é um O clássico. bom do Brasil é o brasileiro. Tio, o que mais? Conta aí, O Cadu. Cadu apareceu, Cadu. A gente sempre ia viajar, né? E uma amiga nossa tinha uma empresa de um laboratório, uma farmácia de manipulação, né? E a gente estava em Atibaia, uma galera na piscina, de repente, como? Aonde? Não brinca. Peraí, buf. Alguém me leva de moto para São Paulo rápido. Vamos levar o moleque lá para o hospital. Né? Corremos para levar lá para o hospital. O cara foi lá e fez manipulação, acho que paperina, alguma coisa, sabe? Umas paradas. Piperina. É. Né? Certo? Tipo azulzinho. E um funcionário... Era pra você não, né? Se fosse, eu falaria. Não, não. Só pra saber também. Mas o que acontece? O moleque da farmácia pegou e tomou. Tudo que sobrou, ele foi e tomou. Moleque. Ai, meu O Deus. moleque tinha, acho que uns 19 anos. Nossa, arritmia cardíaca. Não, foi parar no hospital. meu Deve Deus. Morando na Verdade. parede. Causos. Puta bucha pra ela, deu uma puta dor de cabeça Nossa. pra ela, porque... Nossa, que imagino. Imagino. Causas de farmácia. Claro. Imagina. Mas deve ter 6 muita meses sem gente, dormir de né? blues. Esses viciados da vida aí, deve rolar muita coisa na farmácia, né? Ah, sim. Anestesista também tem muito. É por isso que tem que ter um controle ali, né? Controle de tudo, né? Controle de tudo, Controle de tudo. Mas, nossa, que Mas situação. geralmente quem trabalha em farmácia não gosta de tomar remédio. É um negócio estranho, né? Isso. Quem trabalha em farmácia é meio... É igual cirurgião, pergunta se eu vou tirar a mão encravada, nem a pau. Mas Não essa é? Não foi boa também. Tipo, desnecessário não é boa. Anestesia. Eu vou sentar, às Puta vezes, o sem noção Abdala, isso aí. ele também tenta, Põe ele um pi tenta ali tratar nessa. meus dentes. A hora que eu sento na cadeira que ele vai com o Pensa motor, num eu fico paciente assim, com ó. problema que eu arrumei. É mesmo? Ah, só confusão. Só confusão. Nossa senhora. Ele não consegue terminar Se o eu tratamento. pudesse, eu tinha abandonado. Mas vou fazer o quê? Tem que aguentar, né? É isso aí, agora até o fim, meu filho. É, mas eu isso acho... E esse lance da orofacial, dessas coisas que passam na sequência? Tipo uma pomada. O cara pode comprar tanto em uma quanto na outra. Pomada tipo iridoide, tipo um... Eu não sei. O que o cara passa depois? A gente, assim, falando da parte estética, né? Que eu tô vendo que na profissão de vocês é uma área que tem crescido bastante, né? Bastante. Tipo, trabalhar com preenchimento, Coffee, né? botox, Harmonização. harmonização e tal. E aí, o que a gente vê lá, que funciona muito bem, é a combinação desses tratamentos in e out, né? De fora para dentro e de dentro para fora. Então, por exemplo, no caso do... Legal. Lembrei do Ah, meu as curso duas agora. gringas. Nossa, Duas gringas. sério, Depois muito vai ter que bom. botar legenda quando a Viviane tem Aí tudo bem. Quando, por exemplo, o botox, né? É muito comum A toxina botulínica. toxina botulínica. É, essa então, aí. no caso da toxina Fazer propaganda botulínica. pra Allergan. Ela não tá botando ali? Verdade, tem razão. É muito comum a gente recomendar e aí os próprios profissionais também utilizam, uma prescrição de fitase com zinco. Com Não sei se zinco, vocês já pra ouviram manter por mais tempo para prolongar o efeito do botox, do porque a molécula da toxina se liga a uma molécula de zinco, né? É. Então, se você faz essa suplementação antes e depois, você tem aí... Só que a gente vai entrar eu nisso, tomei, né? Você não sentiu nada? Porcaria nenhuma Mas também já diferente. reclamou da farmácia da região, pô? Pode É. ser Já tinha também. reclamado antes? Então, pois é. Pode ser também. É. Nunca comprei nada lá que tinha problema. Nossa, mas em compensação, eu passei com uma dermato uma vez.
pra... Se quiser falar o nome também, fica à Não, vontade. ela é Aí muito o boa. bambu, você- Vamos chamar ela aqui, ela é muito boa. Ela fez umas poção mágica lá, sensacional. Com protetor solar via oral e não sei o quê, e um monte de coisa. É, E o mundo tá- alcachofra, não sei das O quantas. mundo tá acabando. O mundo da fitoterapia é Gente, gigantesco. minha assim. pele parecia branca de neve ali. Que é isso? É. Olha, eu olhava, não conseguia nem enxergar os poros. Eu falei, que é isso? Não, Não, ficou é surreal sensacional. mesmo. Umas Surreal. poções mágicas que eu falei, eu preciso estudar isso aí. Não é possível. Então, e assim, isso entra dentro da fitoterapia, que é Viviane fala que sensacional. o protetor solar não precisa mais de Não, se passar. você tomar via Só oral... o... É o yin Só o out. oral. Out. Tá bom. Você Um corte passa bom pra fora caraca aí, ó. Com A Dermato um falando. rejuvenescedor e você toma um via oral. Como É chama isso aí, mesmo? isso aí. Tem o Polypodium Polipódio leucotomus, leucotomus. que age. Tem o Pomegranate também, que age como filtro solar via oral. Mas, lógico, não dispense o uso do filtro solar, não. Do filtro. Mas Agora ele vocês tem- estão mudando aí, dando uma arredondada no assunto pra ficar mais leve. É. Mas ele... E tem ativos que promovem uma espécie de peeling de dentro para fora também. Estimulam a renovação Escamação. celular, né? Então, é muito... Assim, o que a gente vê lá na prática mesmo é que quando você une o tratamento de fora para dentro com de dentro para fora, os resultados, eles são muito mais potentes. E eu não sei se você faz, mas normalmente tem o in e o out. Aí tem a área, a região que você quer. E você já tem umas fórmulas pré-prontas. Sim. Você pode mudar a dosagem. Você trabalha assim também? Também. A gente tem lá hoje um banco gigantesco de fórmulas, né? Tipo, que veio sendo construído. Inclusive, a gente está para lançar realmente uma plataforma mesmo ali, que é para o prescritor, para pessoas que fazem, né? Fecham uma parceria com a gente e tal, que a gente pode fornecer essa plataforma para ela acessar e ela ter ali um banco de formulações que passaram por uma triagem, né? Dos nossos farmacêuticos. Isso para e tudo mim vai mais. ser pior que Shopee. Se você puder me falar também o... Mas nome? então, Por quê? Tá é um boa caminho de- sem volta. É um caminho sem volta. Eu já ia começar com aquele IgG lá Cara, eu para nunca comprei crescimento nada de nesse cílios. lugar aí. Mas eu não compro mais depois que botou o Jack Chan passando vergonha. Não, eu acho que tem coisa que tem que ter limite. Na Shopee? Colocou o Jack Chan? Ah, é? Não vi. Mas é que esse nome eu não comprei vou na falar Shopee. porque eles não anunciaram aí. Só falei do Jack Chan. Eu nunca comprei na Tem a Shopee. Xuxa, bicho. Não. É mesmo? Preciso prestar atenção. Eu tô sabendo de nada. Não vou comprar. Mas, Vivi, eu brinco que é um caminho sem volta. É um caminho de sem verdade, volta. assim. Eu tomo tudo. Eu tomo tudo. Eu experimento tudo, eu tomo tudo. É, gente. Eu Mas também. tá Eu só tudo vendo bem, aquilo pô. que eu Vocês deram pra ela tomar experimentei. aqui, ela toma tudo. Não, mas você também até toma umas coisas aqui. Mas... É, eu tomo. Hoje eu tava meio derrubadinha. Tava? Tava, Você trouxe tava mais meio um, dá down. pra Viviane. Não, eu perguntei pra ela. Chegou dormindo aí? Chegou dormindo aí? O pessoal vai achar que a gente tá tomando alguma coisa, Com tá? Não tem certeza. nada, eu tô Ah, tomando vai. água. É claro que não tomou. Não vão achar. Não vão achar. Não, mas é sério, eu tava meio derrubada hoje, cansaço e tal. E aí a gente tem um suplemento lá que é cafeína com TCM e L-carnitina, é uma cápsula É, preta. eu já comprei um desses na farmácia, mas na normal. E foi bom? Como que é? Chamava rei? Não, tipo uns vermelhão fica no Não, esse balcão é ali. a gente faz uma cápsula preta. É, então a caixinha é um vermelhão, assim. Ah, eu achei a Cara, mesma não coisa. sei, É que eu não mas gosto dessas Enfim, coisas. funciona ou não, Então, caramba? pra Eu mim... não tomo, eu não posso tomar muito essas coisas, né? Não, você já é agitado, ele tem que tomar calmante. Não, aí vamos então pro Não, aí eu contrário, vou ter que fazer né? uns polichinelo aqui Eu vou enquanto vocês fazer. estão falando. Melhor não. Pior que é verdade. É mesmo. Nossa, tô tentando. É, eu não posso Vamos tentar fumar. Mas cannabis melhorou agora seu com ele. sono, que você tava, né? O sono tá ruim. Tá Acho que ruim ainda. Acho que o mundo Hoje eu sabe acordei que ele não 3h30. dorme, olha lá, ó. Acordei 3h30. Mas dormi tão gostoso das 10h30 às 3h30 que eu tava bom 3h30. Ai, mas é ruim, né? Só que me dá vergonha de acordar. Porque, tipo, eu lembro do velho acordar pra assistir Globo Rural. E 3h30 não tem Globo Rural. Aí eu Tem falei, nada, caraca, é 3h30, muito né? mais velho que o velho. Eu sozinho pensando. Aí eu fico me enrolando pra tipo, chegar Vou 5, dormir, vou sabe? dormir. A gente tá resolvendo isso, fica tranquila. Mas tem que ser alto teor de THC pra esse menino. Não tem nada disso não. Mas Não, você né? tentou com melatonina, né? Eu lembro. Mas Eu lembro. talvez... Não, aquela época que eu tinha melatonina da HS Farmácia. HF Ótimo. Fórmula. Essa foi a melhor época que eu dormi. Eu tenho uns lá, vou te dar. Mas tem umas outras alternativas, assim, mais nessa linha, natureba. Se não passar aborrecimento ajuda também. É. Ó, se tiver uma fórmula, eu prescrevo e tomo um, né? Não passar nervoso, ansiedade. Sim, exatamente. Exatamente. Tem coisa que é. Eu mando enroscado, manipular lá na tua farmácia. E se eu comprar um medicamento lá, quanto tempo normalmente demora pra ficar pronto isso? Em Nossa, média. Em importante. média. Um dia.
pra ficar pronto um dia. Aí, se você quiser retirar, no dia seguinte você retira. Uma vez me mandaram eu fui num nutrólogo e o cara mandou... Eu não fui na farmácia e daqui a pouco chegou um WhatsApp da farmácia já, tipo, com o valor. Eu falei, não vou comprar. Aí o cara mandou, qual o valor que você tem? Aí eu já fiquei meio pistola, porque, tipo, então mandou aquele preço. Quem loja de imóveis, você foi num planejado? Quanto custa? 20 mil. Fala, tá bom, vou ver. Leilãozão, né? Você tá na porta e já tá em 2.500. Fala, mas gente, não era 20? Você não saiu, já tá em 2.500. Imagina se eu tivesse pago de trouxa. Sim. Não, acontece, esse Ô, Dani, leilãozão aí. E com relação a prazo de validade? Muda muito em relação aos outros? Muda. Pela vigilância sanitária, o manipulado pode ter no máximo 6 meses de validade. Mesmo que ali a gente saiba que ele vai durar mais, mas a gente, por regra, só pode colocar 6 meses. E eles falam se Esse corte é bom por também. conta da embalagem ou se é por Prazo de conta validade não serve pra nada maneira de Por fabricar? conta da maneira de fabricar, por não ter ali um processo industrial. São regras. É mais uma burocracia, na verdade, do que, de fato, a validade do medicamento, assim, ou da formulação. Porque, justamente, como tem essa premissa de é feito para você, é personalizado, por que você vai ficar guardado com esse medicamento guardado? Então eu vou mais comprar de daqui 6 meses também, ué. Não é? Não, Se eu vou tomar daqui 6 meses, eu posso comprar depois. Agora, Aí você compra depois, você tem uma receita. Só acontece com quem prescreve, né? Se eu prescrever uma medicação para um paciente e ele fala que ele nunca teve alergia e de repente ele toma essa medicação e tem alergia, é fácil acesso falar com o farmacêutico Com para certeza. discutir? Eu acho que esse é, inclusive, um diferencial que a gente tem em relação à indústria. Porque se isso acontece com alguma coisa nova que você prescreveu, com quem que você vai falar? Né? Vai ligar no saque. Exato, vai ligar no saque. Se é um Nossa. produto importado, né? Sei lá, você vai falar com quem? Então, inclusive, assim, o que eu vejo que a gente tem crescido bastante nesse contato com outros profissionais é exatamente por isso. Por fornecer essa segurança de que você tem ali um respaldo farmacêutico. Você recolhe a amostra do produto e manda para reanalisar? Como é que você procede? Sim, mas assim, a alergia, vocês sabem, né? É uma coisa muito individual. Às vezes o cara assim, não tem, né? passa a ter. Exatamente, não necessariamente tem algum problema com a fórmula. Quando precisa, claro, a gente manda para análise sem problema nenhum. Mas a gente sabe que a alergia é uma coisa que pode acontecer meio aleatoriamente, assim, né? Sim. Agora, o que a gente tem lá também? E aí, por isso que precisa de prescrição, né? A gente não faz formulações, por exemplo, anestésico da vida que você compra na Shopee. Se você for lá na Shopee, você acha. Deus do céu. Né? Acha. Acha tudo. Acha tudo. Pô, Acha tem uns alinhadores, mas não é nesse aí, é num outro, que eu não vou falar o nome. Tem até os alinhadores que você paga ali 5 reais. Tem uma boca que parece uma armadilha de urso. Aí vende o negócio 5 reais, tá resolvido. Eu falo, nossa, não sei Mas porque eu tô cabe? trabalhando. Eu não sei, porque eu não comprei. Eu falei, caraca, o mundo acabou. Não, é né? uma loucura, é uma loucura. Eu fico assustada também. Então tem isso, né? Pô, passou por uma prescrição, passou por 3 conferências farmacêuticas lá, né? Tem essa questão da procedência. Aí, se ainda assim aconteceu algum problema, vamos Eu investigar. cheguei a pedir muita medicação manipulada para paciente que tinha alergia ao corante utilizado na indústria Sim, convencional. E aí eu pedia para vocês fazerem, mas sem o corante. Sim, é Acontece isso. bastante. É isso. Eu acho que esse é o diferencial, assim, né? Quem que você está atendendo, né? Quem é essa pessoa? Bem O que ela personalizado, precisa? né? É a personalização, é isso. Só de tipo de cápsulas, a gente tem 10 tipos de cápsulas. Gastroresistente, cápsula vegetal, cápsula sem corante, sem lactose, sem glúten, e aí vai. Tapioca, Cápsula de tapioca é sensacional. de clorofila. Sem glúten. Você que é vegana, enfim, tem... Você imagina Uma falando, não vou série tomar de esse remédio coisas. porque eu tenho que ser sem... Sou vegano. Sou vegano. Mas é uma Não tô duvidando, não. Imagina. uma preocupação aí crescente, né? O mundo acabou, né? O mundo tá... O Mas mundo é bom, acabou. gente. É muita opção. Isso é muito bom. Eu não, Então, eu acho. Eu não Eu sou suspeita, mas eu acho interessante. O que seria se não tivesse eles assim com esse tanto de opção agora? Não, da farmácia, mas eu acho que tá tudo... Se ela falar agora que não gosta de brócolis, vai ligar o cara da Associação de Produção de Brócolis. Por que você tá falando mal do brócolis? Ela não falou mal do brócolis. Ela falou que ela não gosta de brócolis. Só que aí, hoje a gente não pode mais não gostar. Não. Eu acho que tá um momento exagero. complicado, assim, né? Tudo, de tudo. opiniões e tal. Eu Mas gosto de brócolis. obrigada por ter vindo aqui hoje. Imagina, gente. Foi Pra mim, eu nem vi que sensacional, passou. né? Nem vi que passou. Olha, Maravilhoso. Muito eu legal. adorei. muito bom. Obrigado mesmo, Você vê, é Dani. bem descontraído. Sim, sim. Ó, E vai vamos chegar lá. um monte de dúvida, Só um pouquinho, pessoal. só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ativar o sininho, se inscrever no canal. Obrigado aí, Robson, Nix Travel.
nosso parceiro, Desbraban, pessoal aí da banana. Né? Agora pode voltar onde você estava falando. É isso aí, pessoal. Gostou? Dá um like. Se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, manda, a Dani responde. Obrigada, E aí a Viviane. gente pode fazer um outro episódio aí para falar só do Com certeza. CDB lá também. Também. Tem muita cannabis, coisa. Tem muita Muita coisa. Eu fico à disposição. Adorei estar aqui. Obrigada pelo espaço, pela troca. Fala Achei bem uma ligeirinha delícia. também, não fala? Nem... Engata uma Como é que primeira chama ali. aquela especialidade? Serologia. Ah, tem que se virar. Serologia. Foi Hoje, muito meu bom. Deus. Será que eu Passou, passei na total. serologia hoje? Nota 10. Passou, foi muito bem. Então, Obrigada. Obrigado mesmo, viu, Obrigada, Dani? eu Só que desculpa a Viviane agradeço. alguma coisa, mas... Imagina, adorei, Vivi. Obrigada. Obrigada.